Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de resolução da ANPEC. Vamos partir para a resolução da segunda questão, que trazia para nós uma tabela de contingência, onde tínhamos lá os dados acerca de uma amostra de 104 trabalhadores, né, de uma empresa durante a pandemia. Então, essa amostra é classificada segundo a decisão de trabalho e se esses trabalhadores moram ou não com pessoas classificadas aí no grupo de risco, né? Então temos aqui a decisão e a condição quanto a trabalhar ou não, a morar ou não, né, melhor dizendo, com pessoas do grupo de risco. Então vamos passar aqui o item 0, que trazia o seguinte, olha só, se selecionarmos um trabalhador ao acaso, a probabilidade deste trabalhador não trabalhar durante a pandemia e não morar com pessoa do grupo de risco, né, é igual a 36%. Então veja só informações relevantes que temos aqui, né? Selecionar um trabalhador ao acaso significa que vamos tomar um trabalhador dentre os 104 dessa amostra. Além disso, ele quer calcular a probabilidade deste trabalhador não trabalhar durante a pandemia, né? Então, temos aqui o grupo que não trabalha durante a pandemia. Vamos aqui especificar, né? E não morar com pessoas do grupo de risco. Então, não morar com pessoas do grupo de risco está aqui na segunda coluna. Então, temos aqui 18 pessoas, vamos aqui especificar um conceito de probabilidade clássica, né? O número de casos possíveis sobre o número de casos totais. Então, queremos calcular a razão entre casos possíveis, conceito aí bem teórico, né? Bem clássico de probabilidade, sobre número de casos totais. Então, basta fazermos, então, 18 sobre os 104. Resolvendo essa continha aqui, pessoal. Então, temos aqui 18 sobre 104. Isso aqui dá 180 sobre 104. Isso aqui me dá 1. 1 vezes 104 para 180 faltam 76, né? Então, temos 760 por 104, vai me dar aqui 7. Então, esse número aqui é aproximadamente 17% e não 36%. Então, esse item 0 é um item do tipo falso, muito tranquilo de se calcular. Talvez pensando aqui uma maneira bem mais rápida de não fazer contas, né, seria somente escrever que o 18 sobre o 104, ele é menor do que o 18 sobre 100, né? Que é o 18%, que fica aqui bem perto, corroborando aqui com esse 17%, né? Então veja aí, bem tranquila essa questão. Vamos passar para o item 1. Então o item 1 dizia o seguinte, se selecionarmos um trabalhador ao acaso, a probabilidade, então vamos ver aqui, deste trabalhador, agora ele quer morar com uma pessoa classificada no grupo de risco, é de aproximadamente, então a pessoa morar, né, com pessoa do grupo de risco estará então aqui na primeira coluna. O total dessas pessoas é 56, então tá aí, selecionar um trabalhador ao acaso é selecionar esse trabalhador entre os 104 trabalhadores totais, né? Mais uma vez o conceito clássico de probabilidade, temos então 56 sobre o 104, isso aqui vai nos dar, fazendo as contas muito rapidamente, 56 sobre 104, vamos ter aqui 560, isso aqui vai me dar 5, 5 vezes 104, 120, né? Aqui nos faltarão 40, então 400 sobre 104 vai nos dar 3, isso é um número aqui aproximadamente 53%, e não
os 46%. Note então que conceito clássico de probabilidade, muito tranquilo de se trabalhar. Temos aqui mais um item do tipo falso. Ao item 2 da prova da ANPEC, que dizia o seguinte: entre os trabalhadores que trabalham durante a pandemia, então agora o nosso universo vai ficar restrito às duas primeiras linhas, né? Os trabalhadores que trabalham durante a pandemia. Eles são 32 mais 22, ou seja, 54 trabalhadores. Então, ele afirma o seguinte: 22% trabalham em casa e moram com pessoas do grupo de risco. Então, olhando aqui, aqueles que trabalham em casa durante a pandemia e aqueles que moram com pessoas do grupo de risco, vamos chegar à interseção com o valor de número 10, ou o valor 10, né? Então, naquele conceito clássico de probabilidade, a probabilidade é definida como o número de casos possíveis sobre o número de casos totais. Nesse caso, então, nós teremos 10 sobre 54. Note, então, que 10 sobre 54, fazendo essa continha aqui, teremos, então, 100 sobre 54, isso aqui é 1. 54 para 100, faltam 46. Ficamos aqui com 460 por 54. Isso vai nos dar 8. E já percebemos aí, né, que esse valor não é 22%, e sim aproximadamente 18%. Então, temos aqui o item 2 da prova da ANPEC. É um item do tipo falso. Então, muito tranquilo de avaliar essas probabilidades no sentido clássico da sua definição. Número de casos possíveis sobre número de casos totais. Sempre observando o universo ao qual ele se refere nessa tabela de contingência. Vamos passar aqui para o terceiro item da questão número 2 da ANPEC. Talvez um item um pouquinho mais complicado, né? Porque temos que atentar para a leitura, né, pessoal? Veja só, a probabilidade de que trabalhadores que moram com pessoas que não estão classificadas no grupo de risco, então, pessoas trabalhadoras que não estão classificadas no grupo de risco, então temos aqui esse grupo aqui, olha só, trabalhadores que não moram com pessoas do grupo de risco. Aqui a negativa ficou um pouquinho diferente, né? Então, olha só, a probabilidade de que pessoas que não estão classificadas no grupo de risco continuar trabalhando, isto é, temos aqui os que trabalham, né? Dentre essas pessoas que não moram com pessoas do grupo de risco, serão então 18 mais 12 sobre o 48, né? Porque agora ele restringiu o universo a essas pessoas que estão aqui nessa coluna. Então, temos aqui 30 sobre 48. É essa probabilidade que ele afirma. Ele quer comparar essa probabilidade com a probabilidade das pessoas classificadas no grupo de risco e que continuam trabalhando. Então, as pessoas que continuam trabalhando, né, e estão aqui morando, né, com pessoas do grupo de risco, são, então, 14 mais 10, universo restrito às que moram com pessoas do grupo de risco sobre o 56, né? Então, temos aqui 24 sobre o 56. Agora, calculando essas probabilidades, temos aqui o 30 sobre 48. Isso aqui vai nos dar 300 sobre 48. Isso aqui vai nos dar 6. 6 vezes o 48 vai ser 288. Isso aqui vai restar 12, né? Então, agora 120 por 48 nos dá 2.
2 vezes 48, 96. Vai faltar aqui, então, 24. Agora, 240, né? Sobre esse 48, vai nos dar aqui, então, 5. Veja só, 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 4, 20. Mais 4, 240, resto 0. Então, temos aqui, olha só, 62,5% para essa primeira probabilidade. No segundo caso, 24 por 56, 240 por 56. Isso vai nos dar aqui 4, né? 4 vezes 6, 24. Vai 2, 4 vezes 5, 20, 22. Vai restar aqui 16. Temos, então, 160 por 56. Isso vai nos dar 2. 2 vezes o 56 vai dar 112. Para o 160 vai faltar, então, aqui 48, né? Então, agora vamos ter 480 sobre o 56. Isso aqui vai nos dar 8, né? Portanto, nós vamos ter aqui, olha só, 42,8%. Tomando aí essa diferença, né? 62,5 menos o 42,8. Isso aqui vai nos dar 8 para 15. Falta 7. 2 para 11, falta 9. E 4 para 5, falta 1. O 19,7, isso é aproximadamente o 19,6, a não ser ali por, né, por mais casas decimais nessa conta aqui. Então, daria exatamente ali o 19,6. Então, aproximadamente aí o 19,6, esse item 3 é um item do tipo verdadeiro, né? Veja, então, aí que exigindo um pouquinho mais de conta nessa questão. Então, vamos passar aqui ao item 4 da questão 2 da ANPEC, que dizia o seguinte: sabendo que um trabalhador optou por continuar trabalhando, a probabilidade deste trabalhador não morar com pessoas do grupo de risco é de... Então, vamos olhar aqueles trabalhadores que continuam trabalhando e não moram com pessoas do grupo de risco. Então, estamos olhando aqui para esses trabalhadores que continuam trabalhando, olha só, essas duas primeiras opções, e aqueles que não moram com pessoas do grupo de risco. Essa probabilidade vai ser dada, então, pelo número de casos possíveis, 12 mais 18, sobre o número de casos totais. Mas quem são os totais agora? São 32 mais 22, são 54. São aqueles que continuam a trabalhar. Temos aqui, ó, 32 mais 22. Isso aqui será, então, 30 sobre 54. Isso aqui vai nos dar 300, né, sobre 54. Isso será 5. 5 vezes o 54 vai nos dar o 270, né? Vai sobrar 30 novamente. E assim aqui vai dar 5, 5. Teremos aqui aproximadamente 55,5%, um resultado muito tranquilo de se obter. Então tá aí esse item número 4, um item do tipo verdadeiro, uma questão que explorou o conceito clássico de probabilidade. O conceito clássico de probabilidade nos diz que a probabilidade de ocorrer um evento A é o número de casos possíveis, ou número de casos favoráveis ao evento A, sobre o número de casos totais no espaço amostral. Então, resumidamente, temos aqui os gabaritos, olha só, condizentes com os gabaritos preliminares. Não vi aqui nenhuma razão que possa incitar alguma anulação ou alteração de gabarito. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.